Gente, vamos lá então. Hoje eu tô aqui com a minha super convidada especial, Ludmila Process, que é minha companheira de clínica, pra gente falar um pouquinho mais sobre saúde integrativa. Bem, né? Vou servir a minha convidada então com um cafezinho, que esse é o café da psicóloga, pra gente falar sobre um assunto super interessante, inclusive de palhinha vocês vão ter um depoimento meu, tá? Sobre todo esse processo também, inclusive com a senhorita maravilhosa aqui. Então, primeiramente, vou deixar ela realmente falar um pouquinho quem é Ludmila Process, quem é essa profissional. Primeiramente, obrigada pelo convite, estou, assim, fantástica de estar aqui, né? Muito feliz de estar aqui contigo. Eu me chamo Ludmila, sou fisioterapeuta, tenho 17 anos de formada, né? E nesse meio tempo vim me descobrindo, vim me encontrando, até chegar nos dias de hoje, né? Tenho uma formação de fisioterapia mesmo, onde eu fui apaixonada pela fisioterapia por conta da minha avó, né? Ela teve um acidente vascular cerebral na época e um fisioterapeuta ia todo dia lá na minha casa para fazer a reabilitação dela. Então, você tinha que idade isso, Lud? Eu tava com 15 para 16 anos e eu estava ali na minha decisão de formação. O que vou fazer, né? E o meu sonho, o meu maior sonho era fazer nutrição ou gastronomia. Essa era a minha real vontade na época, né? Mas para fazer a gastronomia, que era meu primeiro sonho mesmo, eu tinha que sair longe daqui, né? Sim. Eu sou aqui de Lucas mesmo, vim para cá em 92. Uau. Então, só saí de Lucas para fazer a faculdade, né? Então, eu tinha que ir ou para o Rio de Janeiro, São Paulo, ou para o Sul. Então, eu ia ficar muito longe da família. Sim. E aí, todo aquele processo familiar acontecendo também, se distanciar disso seria bem complicado, Seria muito complicado. Então, aí a gente decidiu, junto com meus pais, eles queriam que eu decidisse, fizesse a escolha do meu coração. Falei, não, eu vou para Cuiabá, então eu vou fazer nutrição. Olha. Que era mais próximo daquilo que era realmente meu sonho, mexer com comida, né? Mas daí... As pessoas até a gente vai falar um pouquinho mais disso, as pessoas se enganam, né? Eles acham que quando a gente começa a falar sobre saúde integrativa, cuidado de alimentação, nossa, porque a pessoa vai abrir a boca e vai entrar o vento. É tipo essas brincadeiras que eu escutei muito. Mas se enganam, tá? Se enganam e bastante, porque no final das contas a gente se apaixona pela culinária verdadeira e real. Com certeza. E eu falo que tudo na vida tem um propósito, né? Sim. Então, os meios que quando eu resolvi fazer a fisioterapia, me levaram nos estudos, até onde eu estou, e hoje eu estou próximo daquilo que foi o meu primeiro desejo, né? Uau. Mas reabilitar, cuidar do próximo também é uma coisa que me dá gratidão, satisfação de ver a evolução, né? Sim. De cada paciente que passa aqui no nosso ambiente, desde a época que eu trabalhei no ambiente hospitalar, então toda essa parte já passou na minha profissão, né? E aí eu fui me especializando, hoje eu sou casada, vou fazer 11 anos de casada, tenho 2 filhos, o Davi e a Alice. Davi tem 7 anos e a Alice vai fazer 4 agora. Né? Nesse processo de ser mãe, a gente vai mudando, ressignificando muitas coisas, né? Eu também estou com uma patologia chamada lúpus, que é uma doença autoimune. Eu digo estou porque não é minha, né? Sim. Então vamos deixar ela para lá. Eu estou com alguns sintomas que ainda persistem ainda, né? Mas eu estou fazendo toda essa parte integrativa, justamente foi o que me deu a melhor qualidade de vida. Então eu comecei a estudar por minha saúde mesmo. Fui buscar que a sua saúde foi o teu combustível para você buscar tudo isso. E foi aonde eu encontrei a saúde integrativa, né? Então, hoje eu sou fisioterapeuta e terapeuta integrativa na parte de ozônio, né? De ozonioterapia, biorressonância. Então, trabalhar com alimento, tudo é energia. Tudo é energia. Nós somos seres energéticos. A nossa ressonância... A gente pode perceber que às vezes nós temos amigos ou a gente convive com pessoas que vai na mesma frequência que a gente. Aquela do santo bateu, né? O santo bateu. O santo bateu. Então, aprender sobre isso me fez conectar com outras realidades, né? Buscar
buscar a fisioterapia de outra forma. Legal. Cada paciente, cada cliente que vem buscar conversar com a gente, ele é um ser único. Né? Então, o tratamento ele não pode ser um protocolo igual para todo mundo. Né? Então, você tem que sentar, saber olhar qual é a necessidade de cada um e a gente fazer, né, um tratamento, um protocolo específico para aquele paciente. Então, foi isso que me fez me apaixonar pela integrativa. E saber que se o fisioterapeuta, se o médico, desculpe os meus colegas, não atrapalhar, porque nós atrapalhamos a saúde do paciente, sabe? Porque às vezes a gente quer muita coisa, a gente quer resolver naquela... Mas se a gente mostrar para o nosso paciente, para quem veio buscar a nossa ajuda, que é simples buscar a saúde. É só olhar para aquilo que Deus deu para nós, que é o natural, que é buscar, né? E a resposta está no que Deus deixou para a gente, né? O contato com a natureza, ser verdadeiro com o próximo, sabe? Aproveitar essa energia, porque... tudo aquilo que a gente tem, se a gente entregar no que a gente gosta, no que a gente ama fazer, é uma energia que vai fluir, é uma energia que vai ajudar o próximo. Que vai, enfim, né? Existe uma lei do universo, né? Que a gente fala que é a lei da atração. Então, quanto mais você faz determinada coisa, mais aquilo você atrai. Quanto mais você faz outra determinada situação, mais... Então, se eu me lamento o tempo todo, se eu sou vítima da vida, se tudo der errado para mim, mais as coisas vão dar errado, mais eu vou me lamentar, e pior, vão ficando de fato tudo, né? Com certeza. Se eu entro num processo de entender, né? E aí a importância da psicoterapia e inclusive da saúde integrativa para a gente olhar o ser humano, eu sempre falo que qual é o diferencial hoje da psicoterapia, né? Que pelo menos eu atuo dentro da clínica. Um protocolo para isso, para aquele e para aquele outro. Não, eu trato individualmente cada ser humano, porque, ok, talvez fulano, ciclano e beltrano tenham depressão, mas cada um vai ter um comportamento que distingue, vai ter uma história que é diferente, tem um processo diferente, tem uma vivência diferente, né? Tem uma realidade diferente. Então, me corrija, né, Lud, se eu estiver errada, mas a integrativa ela vem exatamente para fazer isso. Com também, certeza. Né? E não é porque a gente fala assim, mas então quer dizer que o nosso corpo se cura sozinho, não precisa da ajuda de ninguém. Não é isso. A gente tem que entender que, para mim, que já, né, tenho a ideia de como buscar, já é difícil, imagina se a gente não sabe por onde começar. Então, é muito importante a gente ter um profissional, né, que vai nos orientar, tanto na parte integrativa, na parte, né, da neuropsicológica, porque a gente não sabe por onde começar. Porque quando a gente resolve ou decide, porque nada acontece se a gente não tomar a decisão de iniciar. Eu decidi hoje, mas por onde eu vou começar? É a mesma coisa quando a gente chega numa casa bagunçada, eu quero limpar tudo de uma vez só, e não é assim, a gente tem que passar por etapas, né? E esse profissional, ele vai te orientar da forma que vai começar. Cada um tem o seu processo. Às vezes, para mim, é muito mais fácil lidar com a situação, para outros não é, né? Porque os bloqueios, eles estão ali. A sociedade, ela está cheia de crenças limitantes, de bloqueios. E a gente só vai conseguir com a ajuda de um profissional, orientando a gente. Lógico que muito da nossa decisão. Não adianta eu ter o melhor profissional me acompanhando. Perfeito, Luiz. E a gente não tomar a decisão. Exatamente. Porque depende da gente. Depende. Pode ter o melhor profissional. Eu sempre falo isso. Você pode ter o melhor profissional do teu lado, mais capacitado. Se você não tomar a decisão, não aceitar essa ajuda, não querer mudar, nada vai acontecer. Nada, né? Existe um processo, Lud, que aconteceu comigo, né? E agora eu vou começar a falar um pouquinho da minha experiência pessoal, até para vocês entenderem, e a Lud poder ir também agregando ainda mais sobre esse assunto. Mas eu sempre observei dentro da clínica, por exemplo, que existia um processo do todo doente. Então, a gente tinha ali a parte psicológica, né? Então, tinha uma depressão, mas aí existiam comportamentos muito específicos desse depressivo. Então, era um depressivo que não se alimentava bem, que não se exercitava, que definitivamente a gente fala, né? Que pode chegar no processo ali de estar definhando. Então, não toma banho, não come, não sai, se isola, não tem relações sociais.
é um processo muito complexo. E aí eu percebia que conforme esse paciente, a gente ia, né, conversando em clínica, e eu trazia a importância de ele se alimentar melhor, e aos pouquinhos, junto com a família, e todo esse processo, a gente conseguia alinhar tudo isso, né? Então, se alimentar melhor, fazer um exercício, buscar por prazeres, mas não prazeres do tipo Instagram, prazeres do tipo internet, prazeres reais, da vida real, cozinhar, se exercitar, sair, conhecer pessoas, ou conversar com pessoas, né? Comemorar datas que talvez antes não teriam sentido, e que agora passam a ter sentido. Então, eu fui percebendo na minha experiência de como essas mudanças iam fazendo a diferença, né? E que aí, pasmem, é onde a medicação, por muitas vezes, de fato ia fazer o resultado dela, né? Porque antes parecia que aquela medicação tinha que aumentar muito para diminuir os sintomas, para daí a gente ter uma pessoa um pouco melhor, vamos dizer assim. Então é interessante também a gente falar sobre o que a gente, né, o que a Lud fala muito na saúde integrativa, né, na integrativa, sobre o terreno biológico, sobre o aquário dos peixes, né? Como se eu tenho um peixe doente, né? E aí eu tenho um aquário pequeno, mas eu cuido daquele aquário tá sempre limpo e tal, e de repente ele ficou doente, ele pegou um funguinho ali. E aí eu olho para um aquário maior e penso, não, eu vou levar ele para o aquário maior, porque no aquário maior ele vai ter mais espaço, ele vai ficar melhor e tal. Mas eu esqueço que aquele aquário não foi limpo. E aí eu pego aquele peixe que já está doente e coloco dentro desse aquário. Sim. Né? E aí depois de um tempo, de uns 3, 4 dias, ele evolui rapidamente. E o que acontece com esse peixe? Ele morre. Mas não, Andresa, eu dei o melhor lugar para ele, eu dei um espaço melhor. Só que a gente esquece que o ambiente estava sujo, doente. Ninguém se cura no ambiente que adoeceu, né? Então a gente pode usar essa frase e também dizer assim, não é que a gente não necessite de uma medicação, né? Vai ter momentos que não tem como, a gente precisa assim. Mas a gente precisa entender que a gente consegue, com uma boa dieta, uma academia, eu liberar tudo aquilo que me trava, uma endorfina, né? Melhorar a respiração, oxigenar minha mente, que é importante. Né? Oxigenar as nossas células do corpo. Exatamente. Né? Então, assim, é importante, tá tudo ligado, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente fala. Então, se a gente olhar para tudo, tudo começa pela boca. Tudo começa. E aonde vai? Para onde vai isso? Vai para o meu terreno biológico, que hoje a gente considera que é o nosso intestino. As doenças, elas saem todas de lá. Perfeito. Né? Então, se eu não me alimentar bem, se eu não cuidar bem do meu intestino, daquilo que eu coloco para dentro, daquilo que eu falo, porque daí eu estou contaminando a minha mente, o meu coração, eu não vou ter resultado. Exatamente. Né? Então, eu preciso cuidar daquele peixe, mas eu preciso, sim, tirar ele daquele ambiente e limpar aquele ambiente. Para que quando ele voltar, ele lá, eu saro ele, eu curo ele, mas eu vou voltar para minha casa, para o meu lugar onde eu vivo, mas ele está limpo. Então, se eu tenho uma família ou um paciente que os hábitos lá dentro, a gente vem, avalia esse paciente e diz ali que ele não pode um monte de coisa e ele cuidar dele, mas a família não ajudar também, o ambiente não ser trocado, ser modificado, ser ressignificado, ele vai voltar a adoecer. Então, é a mesma coisa que eu pegar esse peixe, tirar de lá, cuidar dele, bem bonitinho, e voltar para ele sem me preocupar com o que está acontecendo lá dentro da casa. Né? Então, assim, eu preciso entender como esse paciente chega para a gente, como que é o convívio dele, como que é no trabalho. Então, é muito amplo, por isso que é integrado, por isso que é integrativa. Não adianta eu cuidar só do intestino dele e deixar todo o restante. E cuidar só do pensamento, só de um sintoma. Exatamente. A gente precisa identificar quais são os fatores causais daquela doença, daquele sintoma, porque ele vem de uma causa. Né? Então, a gente tem que focar na causa. Por isso que hoje a gente vê muitos profissionais trabalhando juntos. Por quê? Porque um vai ajudando o outro. Às vezes eu consigo melhorar significativamente a parte alimentar, a atividade física, mas se ele também não olhar para dentro dele, eu não ter um profissional que faça ele enxergar
que é preciso ele levantar todo Autocuidado. dia, o cuidado que ele tem com A ele mesmo. a persistência, Exatamente. né? Porque a coisa mais difícil que tem, que eu vejo nesse meu processo, que foi olhar para mim mesma e perguntar como é que eu tô. Complicado. Olhar para o espelho e ver que não é só a fisionomia, Exatamente. mas é o interior da gente. É além disso, é né? além disso. É além disso. Então, e a pessoa que mais nos cobra somos nós mesmos. E foi aonde eu cheguei há 4 anos atrás. Eu tive a minha filha, ela nasceu prematura e graças a Deus ela é uma bênção na nossa vida, correndo para tudo quanto é lado. Então eu prefiro que ela esteja correndo do que a gente correr atrás. A gente investir o tempo na formação dos nossos filhos é importante. E foi o Davi e a Alice que me deram essa força para mudar, porque eu já estava, que fique claro, nunca parei de ser acompanhada pelo meu médico, né? Mostrei para ele que a mudança de vida que eu tive fez diferença no tratamento que ele está fazendo. Hoje, juntos, a gente mudou a medicação, a gente retirou medicação que já não tinha necessidade. Eu ainda continuo com ele e vou continuar, com o meu médico. Então, a gente vai junto vendo a necessidade de mudança. E aí eu cheguei e falei para o meu marido, eu estava com 72 quilos e eu falei, preciso mudar. E não é só mudar o físico, é mudar a minha cabeça. Porque eu tinha um físico que não me agradava, mas não era isso. Eu não tinha uma cabeça que fazia eu levantar da minha cama e ir para fora buscar ajuda. Então eu tive que muito olhar para dentro de mim. É a parte mais difícil de a gente aceitar e de a gente querer a mudança. Né? Então foi aonde eu comecei a estudar integrativa e faz total sentido para mim hoje trabalhar nessa área. Então a Ludmila fisioterapeuta, ela existe sim, a gente está aqui para cuidar de dor, para cuidar do físico, mas a gente está mais voltado para o todo desse paciente. Muito bem, Lud. Gente, eu não sei, né? Enfim, acredito que essa não é uma informação ainda que todos tenham, mas recentemente eu descobri que meu filho, né, o Benjamin, ele é celíaco. Ele não pode com leite de vaca, não é leite, tá, gente? Não é lactose, então não é tão simples assim. É o leite de vaca que tudo é produzido com ele. Além disso, ele tem uma reação alérgica também a castanhas, amêndoas e todos esses processos que a gente, inclusive, poderia substituir, mas não pode porque ele também é alérgico. Então, eu procurei a Lud depois dessa consulta, né, com a nossa médica e com a pediatra lá em Sinop, né, com a Marilúcia. Obrigada por esse processo, Marilúcia. A gente acabou descobrindo essas alergias todas, né? Minha filha, inclusive, também, né, com quadro alérgico a ovo. E aí eu tive que radicalizar e entender o quanto o nosso ambiente familiar, então as minhas atitudes, as atitudes do meu marido, né, frente à nossa alimentação, estavam adoecendo os nossos filhos. E essa, eu digo que é um tapa, é um tapa na nossa cara, como se fosse um soco no nosso estômago, esse processo, porque aí é quando a gente percebe e fala, cara, eu preciso mudar. Sim. E não vai ter que ser assim, a gente vai ter que mudar e não tem outro caminho. E desde então a gente começou, já estamos aí há 1 mês e pouco, mais ou menos nesse processo, e simplesmente eles não nos ficaram mais doentes, né? A gente vivia num quadro de doenças há 4 anos e agora eles não adoeceram mais. O meu processo com a Lud, inclusive, começou individual, né? Há mais ou menos uns 9, 10 meses, quando eu vim primeiramente consultar com um médico que atendia aqui na clínica, e também é da saúde integrativa, e aí ele me passou alguns tratamentos, me mostrou a importância de mudanças de hábitos, e mudanças de hábitos, gente, que parece não ter muito sentido, mas quando você começa a fazer, você percebe na realidade, na sua vivência de como faz sentido. Então, mudança de panelas, né, de alumínio para cerâmica, consumo de ter ali um bebedouro de água adequado para todo esse processo, né, ter um filtro para o chuveiro, para o cloro, né, mudanças de hábitos no sentido de exercício físico, alimentação. Só para vocês terem ideia, eu já estava no início aí, vamos dizer que é uma pré-diabetes nesse processo todo, e ele falou assim, Andresa, o que você quer do seu futuro?
Eu lembro até hoje. Eu olhei pra ele e falei assim, quero viver até 130 anos. E é de fato o que eu vou fazer. Só que você viver 130 anos, você pode, mas você pode viver de uma forma muito ruim. E pode ser 130 anos de sofrimento. Como pode ser 130 anos da melhor vida que você poderia ter vivido. Não é que o sofrimento não vai fazer parte disso. Vá, mas vai porque a vida tem seus altos e baixos. Essa é a vida. Sim. Porém, as escolhas que você fizer vai te tornar mais forte perante algumas situações. E só para vocês terem uma palhinha e uma ideia, eu sou depressiva, tá? Já fui depressiva suicida. E faz mais ou menos 2 anos que eu não tomo medicação mais. E eu não estou aqui para difundir essa ideia. Eu estou aqui para mostrar que é possível. Porque eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu falo assim, olha, se você realmente se dedicar para esse processo, fizer ele acontecer, tudo é possível. Então você não vai precisar tomar essa medicação para sempre. Porém, isso depende de você também, né? Sim, com certeza. E eu tô nesse processo há mais ou menos uns 10 anos, tá? Que eu vivi, que eu comecei o tratamento, que eu entendi tudo isso. E há 2 anos eu não precisei mais tomar a medicação. Claro que às vezes vai ter um alto e baixo muito alto e baixo, né? Que eu normalmente falo, que às vezes vai ser necessária essa medicação. Mas eu estou aqui para mostrar que como cuidar do nosso terreno biológico, então cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso aquário, né? Fazendo exercício, se alimentando bem, fazendo todo esse processo, de como é possível ter vida e ter saúde. E bem-estar. Porque hoje a gente fala em estudo e se esquece, porque você está na academia, ok, mas você não fala de saúde integrativa, você não fala de psicoterapia, você fala de exercício. Aí você está fazendo exercício, está comprando um monte de coisas no mercado que você não olha lá atrás, mas vê a melhor marca, o melhor preço, acaba comprando e levando. Tem um monte de coisas ruins dentro desse produto, você acaba consumindo, e aquilo que você lutou tanto na academia acaba se perdendo. Sim. Né? Então é importante a gente entender que não é simples, mas é super importante. Então hoje a minha consciência de mercado é uma compra que eu fazia antes meia hora, agora estou levando 1 hora. Mas o interessante eu não saio sem conhecer um rótulo do supermercado. O importante também assim, é a gente olhar para a natureza e para que Deus deu para nós e abrir menos, né? E descascar mais, né? Eu falo, né? Perfeito. E não é difícil. É caro fazer uma dieta, né, saudável. Não é, gente. É tão simples. Na verdade, vai depender mais da sua disposição. Se você realmente quer fazer exatamente, isso, a disposição e a nossa imaginação. Porque não é fácil. Você chegar em casa e tem só um ovo lá na panela. Lá na geladeira tem um ovo, tem uma batata doce. Mas o que eu vou fazer? Vamos inventar o quê, né? Então, assim, mas tem formas, né? Tem formas de a gente fazer. E esse processo, né, que a Andresa tem passado, a gente faz esse tempo de 9, 10 meses que a gente está acompanhando ela, a gente vê a evolução dela como profissional, como pessoa. A gente, né, tem a convivência com a família dela, né? A nossa família convive, então a gente vê essa diferença. As crianças dela viviam gripada, né? Mas não era só uma vez, não era só uma vez por mês, né? Não, era toda semana. Exatamente. Então hoje a gente já vê eles melhor, então assim... Nós tivemos uma festa junina que minhas crianças estavam. Se fosse alguns meses atrás, eles não estariam na festa junina, porque eles estariam doentes. E o quanto isso é gratificante, né? Saber que a nossa decisão de mudar nossos hábitos vai impactar na vida dos nossos filhos, porque hoje a responsabilidade não é deles, eles que têm, né? O bem que que tem a doença celíaca. Não, ele está com a doença celíaca agora, e a decisão do pai e da mãe que vai influenciar na vida dele. A responsabilidade da vida deles é nossa. A decisão impacta profundamente na vida dos filhos da gente, hoje e daqui quantos anos. Exatamente. Né? Então, ensinar para eles a importância de uma alimentação saudável é agora, porque lá na frente a gente está vendo isso, que é difícil a gente tomar essa decisão, né? Então, as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas atitudes vai impactar na vida daqueles que a gente mais ama.
E quando a gente cuida de nós, a gente está fortalecido, a gente está pronto e forte para ajudar o outro, o próximo. Então é isso que a gente tem que pensar. Que não adianta a gente estar aqui de braço aberto se o nosso não está bom. E se né? a gente não está cuidando da gente. Então a gente começa e olha para você aí dentro. Comece por você. Para você estar forte e preparado para ajudar as outras pessoas. E nós estamos aqui, né? Prontos para receber vocês. Para tirar suas dúvidas, né? A gente só deu uma palhinha aqui que já se estendeu imensamente, mas é um assunto muito gostoso, muito gratificante. Eu e a Lud estamos disponíveis para as dúvidas, vou deixar nosso contato. Bem, o cafezinho está servido, Lud? Tá ótimo. E até um próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Oh.